Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e eu tenho uma certa preocupação em entender o que acontece com a economia mundial. As crises vão acontecendo e as crises mais recentes, cada vez o endividamento é maior, como vocês viram na crise de 2008 e agora muito maior ainda é o endividamento dos países em relação a essa crise do coronavírus. E eu então tenho essa preocupação de entender por que isso, e as novas crises vão aumentar mais ainda o endividamento, etc. Tal, e provavelmente irá, porque eu percebo que existe uma dependência da economia em relação às dívidas. E eu queria conversar um pouco e convidar inclusive pessoas que têm interesse no assunto, participar da discussão aí no YouTube, ou me ligar diretamente e a gente pode conversar sobre isso. Uma coisa importante que a gente precisa entender é que o endividamento fragiliza a economia. Se o endividamento fragiliza a economia e se cada vez o endividamento está aumentando, significa que cada vez mais a economia vai ser mais fragilizada, não é? Então daí vem essa pergunta que me incomoda: por que a economia mundial se tornou tão dependente de dívidas? Na realidade, é fácil a gente perceber que existe uma má distribuição de renda. E existe também, nessa má distribuição de renda, um desejo muito grande pela poupança, se comparar com os investimentos. Ora, se você, ou se os ricos, aquela parte de 1% da distribuição de renda, é o grande beneficiário do desenvolvimento da economia mundial, e se eles poupam, eles deveriam investir cada vez mais na economia real. Mas eles preferem a economia financeira do que a real. Na real, seria perfeitamente normal, porque o investimento na economia real gera seu próprio consumo, não é? E o financeiro acontece, mas acontece muito lento. Não é como você investir na economia real, você investir numa indústria, você investir na construção de pontes, na construção imobiliária, etc. Tal, que dão respostas imediatas ao crescimento da demanda, porque emprega muita gente, aumenta o salário, etc. Tal. E, evidentemente, aquelas pessoas que são extremamente aquinhoadas com o desenvolvimento da economia mundial, elas preferem o financeiro, porque é mais fácil, mais rápido para elas, não lhe dão muita dor de cabeça, são os outros que trabalham, e ela colocar o dinheiro em ativos financeiros. Isso, para mim, são as forças que impulsionam a ascensão da alavancagem e suas consequências. Porque é o seguinte: quando a economia vai desenvolvendo, os investimentos vão acontecendo, há um grande otimismo em relação ao futuro. E os empreendedores estão projetando entregar um lucro, buscar projetos que prometam grandes lucros no futuro. Mas aí, como a economia vai desenvolvendo, vai crescendo, diminuindo, ela vai sendo financiada ali pelo sistema financeiro. Vai sendo financiada a um juro inicialmente baixo, e os investimentos vão sendo em empreendimentos com uma mão de obra geralmente barata, mas evidentemente com o crescimento que vai se desenvolvendo rapidamente, os salários aumentam, a taxa de juros aumenta, e com isso
as pessoas, os consumidores vão ficando cada vez mais endividados e ficam receosos a respeito do futuro, porque se ele se endividar muito mais e se perder o emprego, a situação será extremamente difícil. Com isso, a economia para de crescer, começa a decrescer, a taxa de juros começa a diminuir, a inflação diminui, o salário diminui e existe esse processo se retroalimentando, ou seja, a taxa de juros baixa para um nível tal que vai existir novamente um financiamento para aquele 90% da distribuição de renda que é beneficiado muito pouco no desenvolvimento da economia mundial. Então, com isso, o desenvolvimento econômico a economia mundial está perfeitamente dependente do sistema financeiro internacional, ou seja, dependente de dívidas. Tem que ter dívidas para poder crescer. E isso, como nós vimos, a dívida fragiliza a economia nesse sentido. Fragiliza porque a dívida chega a um determinado limite, as pessoas não querem mais investir com medo do futuro, e com isso há uma parada, um decrescimento da economia não desenvolve mais, vai reduzindo a evolução, os salários caem, o consumo cai, e a taxa de juros, evidentemente, tem que cair para poder equilibrar procura e demanda. Senão haverá uma parada. E é nesse momento que entra novamente, como entrou agora, nós vimos aí, nesse caso da crise de 2008, e essa crise agora da pandemia, que os bancos centrais entraram violentamente jogando dinheiro na economia para ver o aquecimento dela, ou seja, baixaram estupidamente a taxa de juros inclusive negativas, para ver se as pessoas se endividam e vão ao mercado comprar, demandar. Tá certo? Olha, para vocês perceberem a importância disso, o crescimento, como está aqui descrito, o crescimento da desigualdade de renda nos Estados Unidos resultou num grande aumento de poupança do 1% superior da distribuição de renda, não acompanhado pelo crescimento do investimento. Era isso que eu estava falando, me referindo. Não é? O 1% superior da distribuição de renda, que são os beneficiários do desenvolvimento econômico, né, aumenta muito a sua poupança, e o desejo de poupar é enorme. E eles evitam fazer o investimento na economia real, preferem o investimento na economia financeira. Ora, quando ele leva a poupança dele para o mercado financeiro, isso aumenta a liquidez da economia. E aumentando a liquidez da economia, evidentemente a taxa de juros baixa. E quando a taxa de juros baixa, né, porque ele levou, não investiu, inclusive, né, o 1% superior da distribuição de renda que foi beneficiado, esse crescimento não foi acompanhado pelo crescimento de investimentos. Pelo contrário, os investimentos caíram, apesar de retração na taxa de juros. Mesmo com a retração na taxa de juros, o investimento caiu. Isso nos leva a pensar que existe uma armadilha por trás disso. Uma armadilha que eu falo no sentido macroeconômico falando. Né? Por que a economia mundial é tão dependente da dívida? Isso vai levar aqui, vai chegar a um determinado ponto. Como resolver isso? Ou seja, como um planejamento, como uma estratégia para livrar a economia mundial dessa armadilha do endividamento. Isso, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou tratar no vídeo número 2. Vocês aguardam aí, que daqui a pouco o vídeo 2 estará sendo colocado para vocês perceberem como eu penso a respeito do que deve ser feito para que esse obstáculo do endividamento seja eliminado, porque nós sabemos que o endividamento fragiliza a economia.
E você pode prestar atenção, toda vez que a taxa de juros está baixa e o governo vai baixando, é porque a economia está em situação ruim. Em situação ruim, e o governo está procurando baixar a taxa de juros com o objetivo de destravar o desenvolvimento econômico. Tá certo? Então nós vamos ver algumas sugestões que eu tenho para que sejam aplicadas uma estratégia, né? Para que sejam aplicadas e venham a destravar o desenvolvimento da economia mundial, ou seja, para que a economia mundial cresça sem essa dependência de dívidas. Ok? Um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.